O Rezende está na área para trazer detalhes do lado atleticano, lado vencedor do clássico, mas com notícias também fora de campo. Boa noite, Cláudio. Um abraço, Cirilo. Boa noite a você, ao Edu Panz e a todos aqui da turma do Bate-Bola. Do lado vencedor, o clássico, o Atlético, que até aqui não perdeu no ano. É bom destacarmos, né, que vinha de 4 empates, agora tem a vitória no clássico e pode ser uma virada de chave, é o que o torcedor do Galo espera. E quando tem uma vitória no clássico, muda o astral, né, do torcedor, já começa a semana mais tranquilo, mais confiante para esse início do Campeonato Brasileiro, porque o Sampaoli destacou ontem que agora acabou o planejamento de pré-temporada, aquela planificação que ele disse de pré-temporada. Com o início do Campeonato Brasileiro, ele vai avaliar os atletas jogo a jogo. Ele tinha feito o planejamento, logicamente que ele não divulgou, né, publicamente, mas ele colocou ali uns times nas 2 primeiras rodadas. Time do Atlético com mais garotos e jogadores que não são tão titulares assim. Contra o Tombense foi com uma equipe já mais parecida com a principal. Contra o América, ele mesclou novamente para colocar o que tem de melhor no clássico. E agora, contra o Palmeiras, também não é diferente, né? Ele vai com o que tem de melhor para enfrentar um dos principais clubes do futebol brasileiro nos últimos anos. Palmeiras que, inclusive, vou até lembrar do nosso Roberto Abras, o Galo não regula com o Palmeiras, né? Infelizmente, nos últimos tempos, dificuldade que o Atlético tem para vencer o Palmeiras. E já começa o Brasileirão contra a equipe lá do Abel Ferreira. E aí, Cirilo, o Galo, para o Campeonato Mineiro, segue vivo. O resultado de ontem foi muito importante para continuar aí o sonho do heptacampeonato consecutivo. O Galo tem 6 títulos seguidos. E se perdesse ontem o clássico, matematicamente ficaria numa situação muito delicada. Agora, está vivo, tem mais 3 rodadas pela frente. Eu, sinceramente, creio que o Sampaoli vai colocar equipes mistas nessas últimas 3 rodadas, até porque teremos o Brasileirão em paralelo, e aí tiver que escolher o Brasileirão para priorizar, não tem o que discutir. E aí tem Pouso Alegre, já no fim de semana, depois do Palmeiras. Tem ainda o Atlético em casa e fecha contra o Itabirito, que está jogando em Nova Lima, no Castor Cifuentes. São os 3 jogos do Galo para o final aí dessa fase classificatória do Campeonato Mineiro. Vamos falar de jogadores então. O Preciado passou por exame de imagem agora à tarde, ele sofreu uma entorse no tornozelo, então vamos ter que aguardar aí resultado de exame para ver se o Preciado vai ter problema ou não, se ele teve lesão mesmo ou se foi só uma entorse. O Vitor Hugo, né, que foi dúvida para o clássico, ficou no banco ontem, não entrou, mas hoje treinou normalmente. Então o Vitor Hugo está disponível também aí para o Sampaoli. Agora, você destacou em manchete que pode ser uma semana de saídas, né, despedidas no Galo. Uma despedida já praticamente aconteceu, né, porque o Biel viajou. O atacante Biel pegou avião hoje, indo para a Arábia. Ele tem negociação encaminhada, um time da Arábia Saudita, vai jogar lá no Oriente Médio. O jogador será emprestado pelo Sporting. O que acontece? Ele é um jogador que estava emprestado ao Galo até o meio desse ano, mas com essa possibilidade, o Sporting repassaria o empréstimo desse jogador, o Sporting de Portugal, para o clube árabe. Viajou hoje para definir os últimos detalhes, então o Biel deverá mesmo nem voltar ao Atlético, já está liberado. Rony e Júnior Santos, vamos lá, Júnior Santos, o Bahia tem interesse, Cirilo, para empréstimo. E aí para o Júnior Santos seria uma situação interessante, né? O Bahia é uma equipe de Série A, está estruturada, Grupo City, e o Bahia estaria disposto aí a pagar ou totalidade ou quase totalidade, seria ali 80% do salário do jogador, tá em negociação com o Atlético aí para a liberação do Júnior Santos por empréstimo. E o Rony, a gente falou do Corinthians no sábado, né, Cirilo, mas o Corinthians, a questão financeira pega no Corinthians. O Corinthians está negociando agora, está trazendo para o seu time o Alisson do São Paulo. E o Corinthians... Está meio parada também essa negociação. Exatamente. Pelo que eu fiquei sabendo, o Corinthians está tentando um empréstimo aí para conseguir pagar essa situação do Alisson. Empréstimo para pagar o empréstimo. Exatamente. Do Alisson. E aí pagar 25 milhões pelo Rony é uma situação complicada, pelo que eu pude apurar lá com os colegas que acompanham o Corinthians. Agora, o Santos não desistiu do jogador. Ontem o Ademir Quintino, né, que é o nosso colega jornalista lá de Santos, trouxe que o Santos não tinha desistido e agora há pouco
o Globoesporte.com traz que o Alexandre Matos, que já foi do Galo, já foi do Cruzeiro, do América, diretor do Santos, teria viajado para Belém do Pará para conversar com o pai do Rony para essa negociação. Então o Santos, essa semana, vai com tudo para levar o Rony. No caso do Rony, eu já venho batendo na tecla, o Galo quer venda em definitivo. Então são 3 atacantes aí que podem sair, quem sabe até essa semana. Biel, já adiantado, Júnior Santos e Rony. Ô Edu, o que a gente vai falar independe de resultado, até porque a gente já estava falando disso anteriormente. Mas é uma janela de reconstrução do Atlético que traz notícias positivas de chegadas e saídas, né? As contratações do Atlético, há pouco a gente conversava no Goleada, quantas mudanças que fez o Sampaoli e quantas opções que ele teve no banco para fazê-las, né? O material de trabalho que ele teve para mexer no jogo de ontem. Se olhar por banco e ter uma condição de colocar um Alexander, um Scarpa, um Renier, um Coelho, caras que no fim da última temporada, não o Renier porque acabou não explodindo ainda, mas esse ano começou bem, mas caras que na última temporada eram vistos como titulares e com todo mundo à disposição, caras absolutamente titulares, em especial o Scarpa e o Alexander também, que é um cara de muita qualidade, que o Atlético fez um grande investimento. Mas se olhar para o banco e ter uma condição de mexer num jogo com esses caras, com esse nível de jogador, mostra que o nível das chegadas foi bom. E em meio a isso, o Cláudio está falando de saídas de Rony, Júnior Santos, Biel. São saídas importantes também. Então, tanto para a chegada quanto para saídas, sejamos justos. É uma ótima janela do Atlético, um ótimo trabalho de quem está à frente disso, da diretoria de futebol. A gente sempre fala do diretor, do Paulo Brax, mas também de todos que estão por trás do departamento de futebol nesse sentido. Você concorda comigo que ontem no Clássico foi a melhor atuação do Atlético aí nos últimos 15 jogos? Absolutamente. Para ficar em 15, talvez tenha sido a melhor em mais jogos. Sim. Mas dos últimos 15. E quais desses 3 que você citou entraram em campo ontem? Você fala o quê? Júnior Santos, Rony, Biel. Não, nada. Nenhum. Biel e Júnior Santos nem relacionados. O Rony foi pro banco, mas acabou não sendo opção. E olha que chama atenção, porque quando ele não começa, geralmente ele termina os jogos. Sim. E num jogo desse tamanho ontem, o Rony não foi utilizado. Então, sendo muito sincero, eu já falei isso aqui algumas vezes, não custa repetir. Eu acho o Rony um cara que pode ser importante para elenco, mas em termos de custo-benefício, não vale a pena. E ele não tem mais ambiente no Atlético. Não tem ambiente com arquibancada. Ontem, quando a locutora do estádio estava falando a escalação e os suplentes do Atlético, o nome dele ele foi vaiado. Nem tá ali, enfim, já não tem muito mais ambiente. Então, além das boas chegadas que o Atlético tem feito, a janela do Atlético é muito boa. O Atlético tem feito contratações com qualidade e de atletas que vivem bons momentos na carreira, diferente do ano passado. Jogadores, alguns deles com a idade que se encaixa dentro do discurso do clube, dentro do planejamento e de algumas entrevistas que o Sampaoli vem dando desde o ano passado, de carências desse elenco. Ainda falta zagueiro, falta primeiro volante, que eu acredito que chegarão. Mas dos contratados até aqui, há uma evolução. O Atlético conseguiu elevar o nível do seu elenco e do seu time, porque ontem o time, os 11 iniciais, tinham 4 reforços. E a gente pode imaginar mais reforços entre titulares do Atlético ao longo da temporada. Apesar de que com o Sampaoli não dá para falar muito em titular. Mas enfim, mais reforços vai ter sempre uns 5 ou 6 que vão jogar mais, mas a tendência é que rode mais. Exatamente, mais vezes. Então o trabalho do departamento de futebol do Atlético até aqui é muito bom, sim, com investimento, diferente de outras temporadas também. O Atlético está investindo bastante. Ano passado investiu, mas ano passado ficou provado que investiu mal. Esse ano, eu tô falando hoje, dia 26 de janeiro, porque pode ser que não dê nada certo, para ali em agosto eu virar e falar, mas o clube trabalhou mal. Não trabalhou. Não trabalhou. O Atlético tem trabalhado bem, investido bem o dinheiro nesse início de temporada, mas ainda falta o zagueiro ou zagueiros, falta um primeiro volante que eu acredito que irão chegar. E está dando ao Sampaoli a oportunidade de trabalhar melhor, com mais peças. Então vai chegar num ponto, se o departamento de futebol trabalha bem, se o clube investe, vai chegar num ponto que a crítica muda de lado. Ela deixa de ser no departamento de futebol, nos donos, e ela passa a ser a cobrança em cima do treinador de fazer esse elenco render e no próprio elenco, de jogadores que precisam mostrar mais. Eu não tenho dúvida nenhuma que Scarpa é bom,
que Bernard é bom, que Hulk é bom. Mas esses caras estavam jogando bem? Não estavam, cara. Uma coisa é você ser bom, outra coisa é você estar bom, estar bem. E o Atlético tá cheio de jogador bom que não está bem há um ano ou mais. E que a nova temporada vai dar oportunidade desses caras se recuperarem. E com um elenco mais equilibrado e mais qualificado, a oportunidade ao próprio Sampaoli, que não fez um bom trabalho nessa volta ao Atlético, de setembro para cá, de fazer um trabalho melhor. Então, é um conjunto de ações, desde a diretoria, passando pela comissão técnica, chegando aos atletas, que fazem com que um clube e um time tenha sucesso numa temporada. E o Atlético tem trabalhado bem no extracampo para reforçar esse elenco e como eu disse agora há pouco, não é a vitória no Clássico que vai garantir que tá tudo certo, tá tudo bem, é mil maravilhas, o Atlético vai ser candidato a título. Não tem nada disso. E vale pro outro lado também, pro lado derrotado. Exato. Né? Mas traz uma... Você concorda comigo que traz uma tranquilidade? Absolutamente. Você ganhou um Clássico e dá uma amenizada, né? Baixa a poeira, né? Dá uma amenizada, traz uma tranquilidade do treinador trabalhar. E ontem ele trabalhou muito bem. São Paulo ontem, desde a escalação inicial às alterações, ele trabalhou muito bem. A leitura dele durante o jogo, quando entra o Gerson, de um Cruzeiro que ficaria mais com a bola, ele dá a resposta, ele coloca dois jogadores com a capacidade de ficar mais com a bola, Alexander e Scarpa, e ao invés de marcar o Cruzeiro com linha muito baixa, ele busca ter a posse de bola, tirar do Cruzeiro aquele abafa e marcar o Cruzeiro mais em cima, mais próximo do gol do Cássio. Isso deu certo, tanto que a única chance do Cruzeiro no segundo tempo, clara, foi com a Arroio, não teve outra, tirando a abafa, cruzamento, todos eles espanados pela defesa, e a maioria das oportunidades na segunda etapa, elas saíram dos pés do Atlético. O Atlético teve as grandes chances e acabou transformando o Cássio no melhor em campo. Então o trabalho nesse início da direção é bom e dá a oportunidade de Sampaoli e elenco trabalharem melhor. E eu acho que a partir de agora a cobrança precisa aumentar, porque como o próprio Sampaoli falou na coletiva, acabou a pré-temporada. Acabou o período de testes, acabou o período de treinos. A partir de agora o Atlético precisa entregar desempenho e resultado, e que a cobrança a partir de agora seja no Sampaoli, mas principalmente nos jogadores. Tem muito jogador bom, ninguém nega isso, mas tem muito jogador bom que precisa jogar bem e que há muito tempo não vinha jogando.